Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês alguns elementos que, cara, obrigatoriamente faz com que você perca no mercado financeiro, claro, no mais agressivo de todos, o day trade. Fica até o final do vídeo, após a vinheta, vocês vão ver um pouco daquilo que você mais perde e os motivos que fazem você perder no day trade. Fala pessoal, alguns erros que eu mais cometi como iniciante, quando eu estava iniciando no mercado financeiro. Hoje eu quero elencar alguns deles e como eu corrigi esses erros, como eu evitei que tornasse uma catástrofe na minha vida. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, tenho um canal chamado Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, todos os dias eu recebo algum comentário sobre, cara, eu perdi a cabeça, eu estava indo muito bem, então eu operava tranquilamente, de repente do nada eu perdi a cabeça e coloquei. Então erros e erros e erros. Hoje eu vou elencar aqui alguns erros que eu cometi e lá no final eu vou falar para vocês como eu corrigi os erros, como foram feitas as correções dos erros. Um dos erros que eu mais cometi quando eu estava iniciando no mercado financeiro foi não ter um plano. Não entender que eu tinha que ter um planejamento para a minha operação. Aonde eu vou entrar, qual é o meu operacional, aquilo que eu vou ter que fazer. Quando eu comecei lá no day trade em 2020, eu estou no mercado desde 2005, só para vocês entenderem, mas o day trade eu iniciei em 2020 na pandemia, como acho que a grande maioria. E quando eu comecei lá em 2020, o que mais tinha na internet era: eu ganhei 1.000 por dia, eu ganhei 2.000 por dia, e isso me levava a crer que era muito simples. E eu comecei operando, trazendo um pouco do viés de ações, ou seja, eu operava ações com 100 contratos, que não é alavancado. Você, por exemplo, você pode comprar uma ação de R$5, se você botar 100 lotes, porque é o básico, é o mínimo, você simplesmente está gastando R$500 lá, então não tem problema. Só que eu não sabia disso. Quando eu trouxe essa informação para o mercado day trade, quando eu comecei a operar day trade, eu simplesmente comecei com 100 contratos. E vamos ser sinceros, no início eu ganhei muito dinheiro, só que a falta de um planejamento, a falta de entender o que eu estava fazendo na ocasião, ela me fez quebrar inúmeras vezes. Então eu fazia porque era por pura sorte, dava certo, o movimento do mercado dava certo, mas eu não tinha um planejamento. Como eu corrigi? Eu comecei a adotar algumas estratégias e trabalhar e estudar ela até o fim. Segundo erro que eu cometi, e foi muito latente, muito importante do primeiro. Por eu começar com 100 contratos, eu também não tinha gerenciamento de risco. E aí eu entrava o gerenciamento de risco, colocava o gerenciamento de risco, ou eu tirava o gerenciamento de risco, ou eu arrastava o gerenciamento de risco até lá embaixo. Consequência disso, operando alavancado, o mercado ia lá e me tirava, ou seja, ele ia até o limite da grana que eu tinha guardado. Isso porque vem do terceiro erro que eu cometia, que era, como eu estava muito alavancado na ocasião, eu cometi o pior terceiro erro que poderia acontecer, porque se você não souber fazer, você quebra, que é o preço médio. Então eu operava sem um planejamento, eu operava extremamente alavancado, extremamente sem um gerenciamento de risco, e o terceiro, eu fazia um preço médio. E aí vem o quarto erro que eu cometia, que era operar extremamente alavancado. Eu já estava alavancado, eu pura e simplesmente ia lá, fazia preço médio, eu já estava alavancado, fazia preço médio e eu ia lá e arrastava meu stop. Eu já estava alavancado, fazia preço médio, eu arrastava meu stop
e eu não tinha um plano. Cara, a tragédia estava anunciada. Quinto erro que eu cometia, e esse foi uma das coisas que eu comecei a controlar, porque existe uma diferença. Esse quinto erro é o seguinte: eu fazia muito overtrade. O que é o overtrade, Marcelo? O overtrade ele é quantidade excessiva de operações. Eu cheguei a fazer num dia, por exemplo, 800 operações. No dia que eu perdi 50 mil, foi um exemplo disso. No dia que eu perdi 50 mil, eu fiz 800 e 800 lá vai fumaça de operações, cheguei a ficar zerado e continuei fazendo operação e devolvi os 50 mil que eu tinha recuperado. Olha que doideira. Então só eu sei o quanto eu sofri naquele dia. Esse era meu quinto erro. O quinto erro era operar extremamente no overtrade. Pessoal, agora como é que eu corrigi cada situação dessa? Primeiro, não que ele seja o mais importante de todos, mas você precisa ter um plano, você precisa ter um planejamento. Você precisa entender pura e simplesmente o que você está fazendo, o porquê que você entrou, o porquê. O planejamento ele consiste pura e simplesmente em você estudar a sua entrada. E aí eu vou abrir mais um parênteses. O fato de você trabalhar ou o ponto onde você vai entrar não quer dizer que todos os dias você vai conseguir fazer aquela entrada. E não quer dizer que o fato de você ter estudado aquela operação constantemente não quer dizer que ela não dá stop. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu tenho um operacional que eu opero, que eu faço. Se fosse fácil assim, todo mundo se tornaria milionário. Ou seja, basta eu mostrar o operacional, falar com o meu tipo de operação e você nunca mais vai ter prejuízo. Não é assim que funciona. E é onde vem o segundo erro, é não saber estopar. E aí, depois que eu desenvolvi o operacional, estudei bastante algo que cabia no meu bolso, que fazia sentido para mim, eu entendi que eu comecei a ganhar, começou a funcionar. Porém, no dia em que dava errado, eu já falei isso algumas vezes, eu não aceitava, como a grande maioria acontece. Eu ia lá e entregava todo o meu resultado. E aí eu comecei a estudar, e esse para mim, eu vou sendo bem honesto para vocês, esse para mim foi o pior período da minha vida. Porque eu pura e simplesmente não conseguia achar um ponto de equilíbrio no meu gerenciamento de risco. Quer ver um exemplo? Eu ganhava lá, por exemplo, uma média de 250 por dia. O ponto ideal, na verdade, era que pelo menos fosse 1 por 1. Só que num dado momento eu me perdia nesse 1 por 1. Ou seja, eu não conseguia encontrar um ponto exato e eu era violinado, eu era estopado rápido. Então, você encontrar o melhor não é só calcular um valor, ou seja, eu posso perder só 250, então isso é um valor financeiro que você tem. Até aí, tudo bem. Agora você precisa encontrar, além desse valor financeiro, você precisa encontrar um ponto estratégico no gráfico para poder posicionar o seu stop. Porque senão você vai ser violinado, ou seja, você marca as regiões, essas regiões ela vai ser importante no processo, e nesse processo todo, você fala, cara, se passou daqui, ela não tá cara para mim, ou seja, está dentro do valor que eu aceito perder, e passou daqui, eu entendo que o mercado vai continuar caindo, vai continuar subindo, já não é mais interessante para mim, eu tenho que aceitar estopar. Esse era o meu maior desafio, e eu estudei muito, mas esse acho que é a parte que eu mais estudei, mais do que o operacional. Comecei a controlar a alavancagem e comecei a controlar o overtrade, ou seja, eu limitava no meu profit, nesse aqui, ó, eu comecei a limitar as minhas entradas. Lá lá tem uma aba de negociação, gerenciamento de risco, que você coloca a quantidade de stop que você quer tomar, a quantidade de entrada que você quer tomar. Passou dali, travava. E eu fiquei assim um tempo. Mas eu sofria, tá?
eu sofria. Mas, por outro lado, me obrigava a fazer seleções, eu era muito mais seletivo nas entradas. Ou seja, não entrava de qualquer jeito. A partir do momento em que eu travava a máquina e a partir do momento em que eu reduzi a minha exposição, ou seja, entrei menos alavancado. Aí vem uma outra coisa que eu comecei a melhorar para mim, ou seja, eu comecei a entrar com um contrato e tirei todo o meu dinheiro da corretora. Eu deixei na corretora R$ 1.000. Falei assim, cara, esses R$ 1.000 aqui vai ser o meu R$ 1.000 de aprendizado. E aí eu tinha que fazer de tudo para que eu não perdesse esses R$ 1.000, não para que eu multiplicasse esses R$ 1.000. Eu fazia de tudo para que esses R$ 1.000 ele se transformasse, ele se mantivesse e, cara, se fosse o melhor das hipóteses, eu conseguisse lucrar. E isso foi se perpetuando, ou seja, foi melhorando. A cada dia que eu entrava mais seletivo, eu entrava mais concentrado na operação. A cada dia que eu fazia uma operação, eu olhava e falava assim, cara, lembrando, eu só tenho R$ 1.000, eu não posso perder esses R$ 1.000, eu preciso selecionar a minha entrada, um contrato, tá? Um contrato, 250 pontos, que é o que eu botava na época, eu não posso perder mais do que R$ 40, eu preciso entrar, calcular e fazer a melhor entrada do mundo. E isso foi durante um bom tempo, até eu particularmente, quem me acompanha na minha trajetória lá, sabe do que eu estou falando. Nesse processo, eu comecei a me autodoutrinar. Claro, eu tive orientação de um mentor, mas nesse processo eu comecei a me autodoutrinar. Eu comecei a me obrigar a parar na hora que tinha que parar. E aí é óbvio, hoje eu já tirei essa trava. Hoje, quando eu faço as minhas operações, eu saio da frente do computador, desligo o computador, boto uma música alta, vou dar uma volta, vou brincar com o cachorro, vou jogar videogame, vou fazer vídeo para vocês, vou resolver as minhas pendências pessoais. Cara, vou fazer alguma coisa, mas eu tenho que sair da frente do PC. Quanto mais você ficar no PC, mais você vai querer operar. Mais entradas você vai querer fazer. E aí tem um outro erro, dois erros bônus que acontece muito, me perguntam muito isso. Fala, Marcelo, qual é a sua meta? Cara, eu não consigo trabalhar com meta no mercado financeiro. Eu não consigo operar dizendo assim, hoje eu preciso operar, ganhar R$ 50 ou $50 por dia. Porque o mercado é uma renda variável. Nisso que é uma renda variável, a gente não consegue prever o movimento do mercado. Então, já falei para vocês que eu sempre trabalhava com uma média do que eu precisava ganhar. E isso funcionou muito bem para mim. Mas Marcelo é Marcelo, e Joãozinho é Joãozinho, Pedrinho é Pedrinho, cada um é de um jeito. Outro elemento que me fazia me deixar muito com muitas perdas, tá, pessoal? E esse aí é um bônus finais. Cara, era quando eu tinha, acho que eu já falei isso algumas vezes, quando eu tinha compromisso. Quando eu operava com compromisso. Como assim, Marcelo? Por exemplo, eu já repeti isso algumas vezes. Isso acabou quando eu entrei no mercado internacional. Você tem bom horário de 9 a meio-dia para operar no mini índice. E, cara, eu marcava meus compromissos para a parte da tarde. Mas, em compensação, eu ficava muito tenso, porque eu tinha que parar para almoçar, dar comida para meu filho, dar atenção para o meu filho. E aí ele ia chegar da escola e eu ficava assim, ó, tenso. Porque à tarde eu tinha um compromisso. Ah, você não tem um compromisso com seu filho? Mas à tarde eu podia, de repente, tentar operar de novo, tentar olhar. A exigência de um compromisso, por exemplo, quando eu tinha um compromisso, cara, sempre foi muito prejudicial. Teve uma vez lá, remetendo lá às épocas da pandemia, os meus erros da época da pandemia, teve uma vez, meu filho era novinho, e aí eu estava numa operação no dólar, extremamente alavancado. E por incrível que pareça, era uma operação que eu estava tomando um calor, mas eu estava tomando um calor porque eu estava muito alavancado. Mas que eu acreditava que ela iria a meu favor.
E meu filho chegou para mim e falou assim: pai, estou com fome. E eu, filho, espera só um pouquinho, porque eu já vou acabar aqui a operação. É óbvio que eu estava muito tenso. E ele, cara, que ninguém para uma criança com fome. E ele, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome. Minha esposa trabalhava no hospital na época. Ela trabalhava, ela não é enfermeira, não é médica, nada disso, mas ela trabalhava no hospital. E aí ela obrigatoriamente tinha que trabalhar na pandemia. Então ficava só eu em casa. Pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, tô com fome. E aí a operação estava a meu favor. Eu ia fazer uma parcial. De repente, cara, pelo minuto de distração minha, pelo momento que eu fui dar atenção pro meu filho, tá bom, meu filho, espera um pouquinho, eu vou sair da operação. Assim mesmo que eu falei pra ele. Olhando pra ele aqui, ó. Eu vou sair da operação que estava a meu favor, tava ganhando uma grana no dólar, tava extremamente alavancado. Eu vou sair da operação e vou fazer a comida para você. Quando eu voltei, eu estava perdendo 6 mil reais. E aí aquilo me deixou nervoso, aquilo me deixou em pânico. Um lapso de segundo. A minha ideia naquele momento era fazer, eu não fazia parcial, mas era proteger o meu dinheiro, colocar o meu stop já lucrando lá R$1.000, já tava um lucro de 3 mil na época, já lucrando R$1.000, pelo menos, e se ele fosse mais, eu já estava com R$1.000 no bolso. Só que não deu tempo. Então, 1 minuto de distração. Então se concentre. Quando você for entrar no mercado financeiro, quando você for entrar para operar, eu tranco a minha porta, e é sempre uma luta aqui em casa, tá? Assim, normalmente, habitualmente, quando eu vou operar, as pessoas esquecem que esse pedaço aqui é um pedaço de trabalho. E aí as pessoas, minha esposa me chama, meu filho me chama, pai, Marcelo, cara, como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu preciso que você faça isso. E às vezes eu tô no meio da operação, e aí hoje eles entenderam um pouco mais. Olha, quando eu tiver com a porta fechada, cara, quando eu fechar minha porta, é porque eu tô no meio da operação. E aí eu fico, cara, imerso. Eu não consigo operar muito, por exemplo, com pessoas próximas, entende? Então, ou seja, algo que me distraia. Eu boto uma música para relaxar e daí por diante. Bom, mais ou menos isso aí, pessoal. Mas eu queria só dar um recado para vocês que corrija, tenha um controle emocional. Tudo isso está muito ligado àquilo que você, compactuou na tua cabeça, ou seja, descreveu na sua cabeça que é o ideal para você, e nem sempre isso é o real. O que eu quero dizer? Cara, eu idealizei para mim, na minha cabeça, que o melhor para mim seria ganhar 1.000 por dia, e eu abandonaria meu emprego dos sonhos lá para poder ganhar 1.000. Só que isso vai frustrando, na verdade, isso gera uma frustração, na verdade, tão grande, porque nem sempre você vai conseguir ganhar esses R$1.000 por dia. Cara, não cria uma expectativa muito, muito, muito gigante. Vai devagar, vai com calma, vai tateando, vai entendendo, vai avançando, vai tendo disciplina. É igual atleta. O que um atleta faz? Ele corre os primeiros 1 quilômetro, depois os 2 quilômetros, depois 3 quilômetros, depois 4 quilômetros. Quanto menos esperar, ele está correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros. Então, faça desse jeito, faça dessa forma. Bom, para quem não me conhece, Marcelo, do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Obrigado por tudo, tá? Obrigado. Quem puder compartilhar com seus amigos, se for interessante, eu serei extremamente grato e feliz. Obrigado mais uma vez. Fui.